Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, hoje para mais um Juristalk. Já empolgado com esse Juristalk, porque tem aqui na mesa um amigo, um cara que eu admiro demais, venho acompanhando a trajetória dele há muitos anos, Tiago Eugênio. Vai falar sobre um tema que para mim é fantástico: modelagem de negócios, modelos comerciais. Tem um histórico bacana de cases de sucesso, algo que eu sei que é importante para a gente na área jurídica, na área de empreendedorismo. Então, meu amigo, seja bem-vindo ao Juristalk, Tiago Eugênio. Mais uma vez, muito obrigado. Amigo, é um Primeira prazer estar coisa aqui. que a gente faz sempre assim, bota na enrascada e pergunta: quem é Tiago Eugênio, de onde ele veio, qual a Meu Deus, que história dele, pergunta. como é que ele chega até aqui com essa autoridade toda, para que a gente possa conectar na nossa audiência de alguma forma e ter esse ganho de conhecimento, porque de fato é algo que eu já sei, né, muita coisa que vai fazer a diferença. Então conta aí, meu amigo, como é que você se apresenta e o que é que você tem de história pra gente? Olha, quem é Tiago Eugênio é uma pergunta maravilhosa. Antes disso, a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, tá? Não sei se eu lhe chamo de João, se eu lhe chamo João, doutor João Paulo. João, do jeito que a gente se conhece há muito tempo, Tô então. colocando assim que você conhece minha história, mas eu quero lembrar que eu também conheço a sua, tá? Exatamente. Vai haver uma trocazinha aqui É, de não se conhecimento. você me expor, eu expõe também, né? Não. Brincadeira, pessoal. Sempre foi um cara da melhor qualidade. João, prazer estar aqui com você, de verdade, tá? Me sinto muito honrado com o convite. E Tiago Eugênio é um cara. Tiago Eugênio é um cara incomodado, é um cara de muitos sonhos, é um cara muito amigo, um cara de poucos amigos, mas de amizades muito leais, muito sinceras, né? Um cara de família, um cara muito grato, muito feliz. E como profissional, eu sou um vendedor que estudei, né? É assim que eu me apresento. Eu digo que só existe duas profissões, a de vender e a de apoiar vendas, né? Você tem que assumir uma das duas. E aí, talvez falando para advogados, falando para pessoas da área, da tua área, talvez não aceite muito bem essa profissão de vendas, mas eu acho que o advogado é o maior dos vendedores, né? E aí, quando você entende esse jogo, eu entendi isso muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 20 anos de idade e eu fui vender plano de saúde, PAP, casa a casa. E eu não sei se você lembra disso, mas eu tinha uma gagueirazinha, né, minha língua travava um pouco e nervoso isso ficava muito mais forte, né? Então, Tiago foi sendo transformado por muitos desafios. Eu falo que a minha casca hoje é grossa, né? Eu sou passado na casca do alho, porque eu vivi algumas coisas que me desafiou muito e me fez ser quem eu sou. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, não sei de quem é, que diz assim: dos homens mais sensatos que eu conheço, dos homens que conheço, o mais sensato é o meu alfaiate. Sempre que eu vou lá, ele tira as minhas medidas. As demais pessoas me mediram uma única vez e acham que eu sou sempre do mesmo tamanho. Fantástico. Então, o Tiago Eugênio é um cara que está numa metamorfose, né? Você me conhece há muito tempo, eu já fui algumas pessoas, e hoje eu sou um cara mais maduro, né? Um cara mais quieto, um cara mais contemplativo, muito mais grato, muito mais feliz. Tenho duas filhas lindas, Gabi e Gigi, uma mulher maravilhosa que me atura há 23 anos, uma mãe que é uma leoa que me criou, né? Que está viva, graças a Deus, até hoje. De formação, eu sou mercadólogo, sou formado em marketing, tenho especialização na parte de projetos, na parte de growth hacking e uma especialização muito peculiar em cooperativas médicas, gestão de cooperativas médicas, Bacana. e tenho um mestrado na área de projetos também. Mas tudo isso sempre voltando muito esse conhecimento todo para vendas, né? Como é que eu faço para vender? E a frase que eu mais aplico hoje é: se você não sabe o que faz para vender, você não sabe vender. Então é um jogo de conhecimento, um jogo de sentimentos, eu misturo muito tudo isso, né? Eu costumo dizer que o ser humano ele é emocional e a gente usa a razão só para evitar a dor, né? Então me acho um cara muito emotivo, um cara muito sincero. Não sei se eu sou isso tudo que eu falei não, tá? Mas é assim que eu me vejo. Mas com certeza é. E eu acho que o mais importante dentro desse contexto, e eu posso ser testemunha disso, é a gente ver o processo, né? Ou seja, é um cara que a gente conhece de muito tempo, né? Então, só para deixar um spoilerzinho, a gente conhece desde adolescente, fazendo algumas coisas que não são permitidas dizer aqui no podcast, mas A hora não essa permite, é a né? hora não permite, mas a gente tinha aquele momento como um momento de contexto, né? Enfim, de formação, de histórico familiar, de histórico social, de contexto de várias situações
Então a gente é muito produto do meio, né? Mas mesmo sendo produto do meio, a gente tinha realmente as chamas, né? Então essas chamas já estavam presentes ali. E ver esse processo, acompanhar esse processo é muito bacana, porque isso foi para todos, né? Muitos que a gente viu acontecer vieram muitas vezes desse ambiente. E eu acho que as circunstâncias moldam o homem também, né? Perfeito, é Então, o isso mesmo. caráter, mais circunstância, mais os objetivos, mais os sonhos, né? Então, eu vejo muito nessa perspectiva, né? Eu acho que eu vou, na minha leitura, né, que eu costumo dizer, e até para que a audiência entenda, ele é um empreendedor, ou de sonhos, né? Porque empreender, na realidade, eu sempre coloco isso, é empreender nos negócios, que muita gente, a gente faz sobre isso, mas, por exemplo, a gente tem um histórico muito parecido na parte de família, né? Perfeito. A gente foi salvo, né? Eu vou dizer aqui em público, porque eu acho que tem a ver também, a gente foi salvo pelas mulheres que escolhemos, né? Com Então a certeza. gente Ou que sabe nos é o escolheram, que né? nos Não sei. escolheram, né, em alguma medida, a minha também, né? Em 97 a conheci, então já faz aí um bocado de tempo. Caramba. E aí eu lembro demais. Eu coloco sempre isso, um homem antes e um homem depois do conhecimento Perfeitamente. da minha esposa. E eu imagino também, a gente conversou já sobre isso, que isso também foi um divisor de águas, né? Com certeza. E esse empreendedor de família, né, que constrói uma família, porque a família também precisa ser empreendida, construída, Isso né, que é um mesmo. homem de Deus, eu sei também disso, né, que a gente acredita nessa divindade. Ele traz para a gente o que hoje? Como é que ele enxerga essa perspectiva, por exemplo, de modelos de negócio? Primeiro, essa ideia do que seria esse modelagem de negócio, como é que eu modelo negócio, porque eu acho que muitas vezes a audiência da gente nem tem essa noção. Perfeito. Na minha turma de projetos, João, em 2010, eram 40 alunos na FGV. Eu era o único que não era ou de arquitetura, ou de engenharia, ou de TI. Eu era de humanas, né? Era de marketing. Era o único aluno da turma. Então, todo mundo ali estava estudando como gerenciar projetos, ou para aplicar em obras, arquitetos e engenheiros, ou para aplicar em sistemas, né? Que é uma engenharia também. Uhum. A única pessoa que estava ali, talvez, de cabido, era eu. E eu fiz o quê? Eu peguei todo esse conhecimento, vivi também em obras, passei pela Transposição de São Francisco como gerente de projetos, pela usina Belo Monte, pela Ferrovia Transnordestina. Passei uns 4 anos ali em obras, mesmo sendo de marketing, né, mas por ter me especializado em projetos. E eu peguei aquele conhecimento de projetos e trouxe para o mundo que eu já conhecia, que era o mundo dos negócios. O que é que eu dizia? Digo, olha, se a gente empreende de forma tão empírica, se a gente colocar um pouco mais de ciência, né, no mecanismo de empreender, as pessoas empreendem hoje por 2 motivos, né? Ou por oportunidade ou por necessidade. E a maioria no Brasil empreende por necessidade. Então você um dia precisou empreender, né? E aí, por que é que a taxa de mortalidade das empresas é tão alta? Porque como você empreende por necessidade, tem 2 fatores cruciais aí. Um deles que você tem que viver do negócio que você montou no mês que você montou, muitas vezes, né? E o segundo é que você, pelo motivo não tem tempo de se preparar para ser um grande empresário, alguém que conhece de gestão, que conhece os detalhes. É por isso que a mortalidade das empresas no Brasil é tão alta. Na pandemia de 2020, foi feito um estudo e percebeu-se que o americano ele tinha, João, 6 meses de caixa para manter o negócio fechado. E o brasileiro tinha 28 dias. Loucura, né? Se ele não faturasse dentro do mês, ele quebrava, né? Quebrava. Então, quando você traz um pouco mais de luz sobre essa mesa dos negócios, você começa a enxergar as coisas com mais clareza. Então, modelar negócios a partir da ciência dos projetos é você trazer algo mais absoluto para um mundo tão relativo, né? Trazer mais dados para um mundo tão de achismo, né? Eu digo muito que se você não sabe o que faz para vender, você não sabe vender. É preciso saber o que você faz para vender, qual é o processo, quais são as etapas, né? Porque você tem um processo, você percebendo ou não, Existe. você tem um padrão que você criou para aquilo. Pode não ser o melhor padrão, pode não ser o mais previsível, pode não ser o mais barato. Então, quando você entende que você pode trazer ciência para um mundo de comportamentos, você acaba criando comportamentos melhores, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tenta trazer para o empresário. Fantástico. Na sua fala, primeiro assim, e é um ponto que eu sempre defendo aqui. A gente tem sim hoje um movimento já muito consolidado de empreendedorismo. Mas eu acho que o tema ainda não chegou na perspectiva que você colocou muito bem, que é de ciência,
né? De que é algo que precisa ser estudado. Então eu defendo muito, né, a ideia de formação empreendedora. A gente já tem projetos no mundo, eu participo pelo menos de 2, né, que são, para mim, referências. Um é o movimento que eu recentemente tive até uma reunião do Junior Achievement, ou seja, Bacana. que é uma formação empreendedora para jovens, e o movimento de empresas juniores para os universitários. Perfeito. E a gente já trouxe isso para o grupo, né? A ideia de que a gente precisa ter alguém que fale sobre formação empreendedora, porque, de fato, aí eu posso dar também testemunho, né? Como empreendedor intuitivo que fui, né? A gente vai apanhando, claro, graças a Deus tinha algum lastro para poder levar uma pancada e não morrer em 28 dias, né? Então, mas a gente vai apanhando e vai aprendendo e quer transmitir aquilo, porque, de fato, é uma jornada, é um exercício, vamos dizer assim, né? Um movimento, um exercício, que o cara precisa saber de alguma coisa, ter marcadores, minimamente marcadores científicos. Marketing, você veio do marketing, projetos e outros, precisa ter os marcadores, porque, de fato, eu digo, por exemplo, um elemento básico, se você não tem conhecimento em gestão financeira, é um risco muito grande, porque a coisa ela é muito animada financeiramente. Então, você vai pegar um pequeno empreendedor, beleza, eu vou lá vender um chocolate, qual o teu markup? O cara, não sei. Então, você está tendo prejuízo vendendo chocolate, você está trabalhando de graça. Então, assim, esse é o primeiro movimento. Eu acho fantástico. E eu venho colocando isso para a área jurídica, né? A ideia de que a gente precisa pensar. Mas eu queria entender um pouco mais, olhando, inclusive, para os seus casos, né? Como é que eu modelo o negócio? Que histórias você tem aí de modelagem? Considerando, inclusive, que a modelagem é necessária, né? Então, as pessoas entenderem, bom, o que é modelagem? É isso, é você começar a entender os marcadores, objetivos que você tem no seu negócio. Como é que eu modelo? Como é que eu posso avançar nesse ponto dentro do meu negócio? Se você puder ajudar a minha audiência, olhando um pouquinho para a área, né, da galera, assim, advogado, a pessoa que quer fazer alguma coisa na área jurídica. Não, vamos lá, fantástico. Se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Olha, dentro da metodologia que nós criamos de escalar negócios em tempos recordes, né? A gente chama ela de ARM, A-R-M, é alvo, rota e mira. Tem algo mais complexo por baixo disso, mas de forma simplificada, o que é o ARM? É que eu preciso ter um alvo bem definido, certo. Eu preciso traçar uma rota até esse alvo que seja lógica, que faça sentido, e eu preciso ter uma mira muito bem calibrada. Em outras palavras, por que uma mira calibrada? A mira é mais o processo da rotina diária, que é onde você mais se perde. Algumas pessoas definem o alvo com muita qualidade, mas não granulam, não estratifica metas menores para esse alvo. Eu quero vender esse mês 10 milhões de reais. Tá, esse é um belo alvo, mas eu costumo dizer que quem tem uma meta não tem nada. Então, se a sua meta é só vender 10 milhões, a chance de você não alcançar é muito grande. Vender 10 milhões como? Com qual ticket? Né? Com qual rentabilidade? Com quantos clientes? Em qual região? Tem uma série de perguntas a ser feita para conseguir ter um alvo bem definido. Para qual tipo de cliente? Em qual tipo de mercado? B2C? B2B? Né? E aí depois a rota. Você vai usar qual canal de tração? Qual o seu orçamento para gastar nesses canais de tração e alcançar aquele alvo? Porque eu tenho certeza que você já ouviu dizendo assim, faça tráfego pago. E aí você começa a fazer tráfego pago, por quê? Porque todo mundo faz. E para o seu negócio, a taxa de conversão em tráfego pago é muito baixa. Né? Existem outros canais de tração, tem um livro, que é o Traction, que só esse livro apresenta 19 canais, João. E esse livro tem uns 6 anos de escrito. Ou seja, não é nem novidade no mercado. Não, tem outros canais novos aí. Então, tudo aquilo que atrai para você o cliente é um canal de tração. Pode ser indicação, pode ser o PAP, né? Então, é desenhar um pouco o que é que vai te levar até aquele alvo. Qual tipo de equipe, quanto é seu CAC, que é o custo de aquisição de clientes, entendi. Quanto você gasta com marketing, com vendas, com comissão, com transporte, com equipe, com tributação, com tudo para gerar um novo cliente. Qual o teu ciclo de venda? Ou seja, em quanto tempo você começa falando com o cliente no dia 1 e com quanto tempo você fecha esse cliente? Porque se você tem um ciclo de vida de venda de 90 dias, como é que você quer contratar alguém no dia 1 de novembro e quer que ele bata a meta dia 31 de novembro? Não dá, pô. Né? Porque você tem 90 dias de ramp-up.
Então tem uma série de coisas que você tem que estar calibrando para conseguir criar um modelo legal. Vou dar um exemplo mais prático. Até falamos sobre isso um pouco antes no começo. Eu fui sócio de uma corretora de seguros. Nós montamos ela como? Eu fazia projetos para a Unimed escalar as vendas, e a gente percebia que ela dependia de uma mão de obra pouco qualificada. A maior parte das equipes era pouco qualificada. Nós montamos uma equipe ultra qualificada de 2 pessoas com um supervisor. Cara, não vai vender. Vai. Trouxemos tecnologia, geramos lead em 2016, quando ninguém nem falava tecnologia, de lead, tráfego pago, nada disso. E começamos a vender com um alto índice de rentabilidade e o principal para um plano de saúde, qualidade na venda. Porque se você hoje falar com o presidente de uma Unimed ou com o dono de uma operadora de saúde, ele vai lhe dizer, eu pagaria mais do que eu pago hoje de comissão, desde que eu tivesse certeza que a qualidade da venda é boa. Porque no plano de saúde você sabe quanto você vai cobrar, mas você não sabe quanto você vai gastar. Né? Então o fundo pode ser muito profundo. Muito profundo, é verdade. Né? Então, eu antes entendo o negócio, eu passo dias, semanas, meses, dependendo do negócio, para entender o negócio, levantar várias possibilidades, que em projetos é chamado de coletar requisitos, né? Para você avaliar tudo que você tem no mercado, tamanho do mercado, quem é que você atende, qual é o seu nicho de mercado, com quem é que você foca, quanto que esse povo pode pagar, pesquisa para entender se o que você vai vender é desejável, se é algo que resolve uma dor ou realiza um sonho, se é algo de desejo, se é algo de necessidade. Quer dizer, quando você olha para todas essas variáveis, você consegue construir um negócio, não que seu vizinho faz. Vou vender assim porque meu vizinho vende muito assim. Cara, ele tem um outro nicho e há variáveis que você pode não ter calculado, né? Então, faz o benchmarking sim. Traz dele ali como ideia aquilo que você viu de bom. Mas antes de começar a executar, faz a tua conta, cria a tua cultura de negócio, né? O teu posicionamento, e depois que você desenvolver isso, você começa a atuar. Aí eu digo, ó, a primeira fase é criar um bom produto e testá-lo. Testar como? Bota esse barco na água, ele flutua, as pessoas compram, voltam, gostam, recomendam, dá ROI, né? Para de pé, o quanto você está investindo, com quanto tempo retorna o que você investiu. Ah, Tiago, são perguntas difíceis de ser respondidas. Então espera um pouco essa coisa sentar, né? Deixa a água foi baldeada, né? Deixa ela sentar um pouco o pó, ficar mais cristalina, para que você possa avaliar o negócio. Ah, entendi, tem essa falha e essa falha. Corrige. Tem uma máxima bem interessante que quem desenvolveu foi um cara chamado Reid Hoffman, que é o cara que criou o LinkedIn, que ele fez até um livro chamado Blitzscaling, crescimento relâmpago. O Google, o Airbnb, o Uber, o Facebook, todos usaram o mesmo modelo, que é de testar pequeno e escalar no risco. Isso quer dizer o quê? Eu testo pequeno, até parece que é uma curva J às vezes, João. Você está aqui, você diminui, você queima a margem, fica no vermelho, testando, e quando você acerta, você... Faz a curva de subida, né? Minha pergunta é, se você tivesse certeza que o seu negócio vai dar certo, você venderia seu carro, sua casa, seus bens e colocaria nele? Por que não? Certeza que vai ser um sucesso. Por que você não faz? Porque você não tem certeza que vai dar certo. Exatamente. E assim, Tiago, dá para ter 100% de certeza? Talvez não. Mas dá para ter um índice de certeza muito claro e entender um pouco mais do negócio quando ele é construído sobre bases sólidas, científicas, com marcadores bem desenvolvidos. Massa demais. Primeiro assim, eu achei fantástico o termo, porque isso já é típico do DNA do marketing, né? E eu digo, rapaz, quem não faz marketing não faz nada, né? Perfeito. Porque no final das contas a gente precisa vender algo, chamar atenção para algo, afinar exatamente a imagem desse algo, né? Como você bem colocou, e em alguma medida isso é o papel do marketing, né? Perfeito. Então é muito massa. Hoje não existe negócios, e quando você coloca isso, para mim muito, muito presente. Hoje não existe negócio sem vendas, né? Então a escalabilidade, a operação, o financeiro, por exemplo, que está lá, né, com a gestão financeira, é importante, obviamente, mas pré-requisito. Certamente. Que a coisa aconteça Sem enquanto vender, você vê. não consegue Exatamente. fazer nada, né? Flávio Augusto diz, ó, é exatamente isso. A venda é um e o resto, né, a operação por trás é outro. Claro,
não é só venda imediata, tem pós-venda, a gente sabe disso, tem outros Perfeito. índices que você colocou já, né? Churn, qualidade de venda, qualidade Isso. de lead, o marketing envolvido nesse sentido. Eu entendo o seguinte, dentro dessa lógica, a gente precisa pensar sobre esse aspecto, né? Então, você colocou muito bem, né? Quebrar primeiro, talvez, esse preconceito, né? De que nós não somos vendedores, né? E somos vendedores, Somos, né? sim. Vendedores do próprio negócio, vendedores de uma ideia, vendedores de um sonho, vendedores de qualquer coisa, mas Perfeito. vendedores. E trazer isso para a mesa de uma forma mais sistematizada, para organizar e poder, né? No final das contas, o que a gente quer, né, é acertar e ter prosperidade, né? Mas aí, dentro dessa lógica, Tiago, me diga uma coisa. Como é que a gente poderia, por exemplo, enquanto zero, ignorante, realmente, imagine que a gente não. Alguns despertares já existiram dentro dessa loja, mas imaginando que a gente não tem conhecimento. Como é que eu faço esse para e passo do ARM? Ou seja, por exemplo, produtificação, o que é que eu faço? Esse MVP, como é que eu coloco? Como é que você daria algumas dicas aí para o pessoal entender e poder, de alguma forma, claro que eu só colocando, o ideal é que ele procure. Já vou É deixar bom. claro isso, né? Porque a gente, né? Mas para que a pessoa sinta esse despertar e poder, de alguma forma, estudar e até mesmo conseguir chegar, né, a você dentro da perspectiva de um pouco mais de conhecimento, que é até bom isso para a gente como, Perfeito, como prestador de perfeito, serviço, né? O cliente que perfeito. sabe também pode discutir, enfim. Como é que você vê É, isso? olha, hoje tá mais fácil do que ontem, João, porque no nosso tempo, né, quando nós começamos a Aham, empreender, você não tinha muita literatura fácil à mão é para que verdade. você tirasse dúvida, pesquisasse. Você não tinha muito quem lhe apoiasse no que é empreender, né, passos corretos e tal. Hoje, eu costumo dizer que você paga um curso de 20, 30 mil em São Paulo, de uma mentoria, de um mastermind, de uma imersão, porque você pode pagar. Mas se você se debruçar sobre o YouTube e for ver os vídeos dos grandes, tudo que eles ensinam na imersão está em algum vídeo deles, né? Então está mais à mão. O que é que eu dou como dica? Cuidado com as paixões. Eu tenho visto muito isso, até, mas meu sonho é montar tal coisa. Digo, então monte. Vai dar certo? Eu disse, não sei, mas sonho tem que ser realizado. Você Se tem é que. seu sonho, vá Vai lá e com- realize, né? Talvez você quebre, mas não é o sonho, não é empreender? É, Né? Então, para mim, empreender não é um sonho, né? É uma realidade para mim. verdade. E eu gosto de realidades muito cruas e nuas, né? Que eu consiga enxergá-las com muita qualidade. Então, como primeiro passo, tem um versículo que eu gosto muito lá em Tiago, capítulo 4, que diz assim: pedes e não recebes porque pedes mal. Hum. Então, Isso cabe muito pra gente, né? Porque é é, advogado que pede mal, não pois sabe. é. Então, assim, cara, por que é que você não vende às vezes ou não conhece seu negócio? Porque você vende muito no susto. Eu chamo de espasmo, né? Que é aquele ato muscular involuntário, que seu olho treme, sua boca treme. Se eu pedir para você repetir, você repete? Se eu pedir para você fazer de novo, você consegue fazer? Para explicar como é que você fez o espasmo, você sabe? Não. Muita gente vende por espasmo. Eu ofereço e peço a Deus que a pessoa compre. Deus ajuda? É claro, ele é perfeito, né? Mas eu preciso fazer minha parte, né? Uhum. Esforça-te que eu te ajudarei, né? Exatamente. Então, como é que eu me esforço? Eu pergunto às pessoas o que elas acham sobre o meu produto. Entendi. Eu pergunto às pessoas o que é que elas corrigiriam no meu produto. E escuto atentamente o feedback. Não como uma crítica destrutiva, não, como um feedback. Ah, eu acho que tem que mudar isso, que é muito doce, que é muito azedo, que é muito amargo. Cara, escreve. Se você vai mudar, é outros 500. Aham. Mas quando N pessoas falar sobre o seu produto a mesma característica, leva em consideração. Então, isso é pesquisa. Pode ser uma pesquisa muito complexa, muito bem feita, né? Para empresas grandes, mas pode ser uma pesquisa um a um. Se for empresa pequena, uma lanchonete, uma loja de roupa, um advogado está começando agora, pergunta, faz um NPS, né? Que é no final do que você vendeu, pedir para ele dar notas de 0 a 10 ali em 5 perguntas. De 0 a 10, como é que você classifica tal coisa, e tal coisa, e tal coisa? Faz uma média. Se a tua média for 6 para baixo, é detrator, são pessoas que vão falar mal do seu Mal de serviço. Se for 7 e 8, são neutros. Pessoas que gostou, mas não gostou. 9 e 10 são promotores, são pessoas que se você pedir indicação, eles vão indicar e promover o seu negócio. Então, é assim que você produtifica algo legal, perguntando, né, com base em informações. Por que eu falo que a paixão é errada? Porque entrando um pouco ali no neuromarketing, na neurociência,
A gente sabe que muita coisa na nossa vida, ela é impulsionada pela liberação de dopamina, que é um neurotransmissor da expectativa do prazer. Quando você pensa em fazer uma dieta, em correr 10 km, né? O que é liberado? Dopamina. Você fala assim, amanhã cedinho eu vou acordar 1 hora mais cedo e vou começar a correr. Acordar cedo já é uma merda. Correr do zero é pior ainda, Pior né? ainda. O que é que faz você fazer aquilo? A expectativa de que daqui a algum tempo você vai correr 10 km, bater recordes e tal. Então, dopamina liberada lhe leva muito mais para coisas de desejo do que coisas de necessidade. Então, quando você começa a empreender, você está sonhando em daqui a 20 anos ser multimilionário. Se com 30 dias você não está se vendo multimilionário, você começa a fraquejar, né? Então, liderar, inovar, expandir é algo muito sexy, muito bacana, muito bonito. Mas gerenciar, fazer conta, atender, não é tão sexy, né? Assim, né? Então, o início do negócio não é expansão, não é inovação, né? O início do negócio é prototipicação, é pesquisa, é pergunta, calibragem, pivotagem. Estava nessa linha. Eu vou pivotar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, experimenta muito, anota tudo que você experimentou, retém aquilo que é bom e se desfaz daquilo que não trouxe resultado. Verdade. Eu gostei muito e eu acho que eu venho repetindo essa cantinilha que você colocou, né? A gente tirar um pouco esses elementos de paixão, né? Eu sou emotivo por natureza, então isso para mim é um exercício difícil, porque meu sócio me diz sempre, né? Rapaz, você é muito apaixonado. Qualquer coisa você se apaixona, não sei o quê. Enfim, eu acho que faz parte da essência, a gente tem muito, muito porquê nesse sentido. Mas, de fato, né? O que é que a gente vai aprendendo ao longo do tempo com a maturidade, né? As forças motrizes, né, desse processo são básicas demais, né? Dor e desejo. Você vai pegar ali e identificar um produto que atenda uma dor ou um desejo. Se você não tiver um dos dois, assim, essa sua paixão não vale de nada. Não vale de nada, porque no final das contas você está fazendo para si, né? E o mercado não acolhe isso, não acolhe. O mercado diz, o que é que você está resolvendo? Às vezes uma coisa bem simples, né? A gente se apaixona em ideias mirabolantes, às vezes o cara, não, eu queria só isso aqui para cá, daqui para cá. Eu queria só esse pulinho aqui. Eu queria que alguém desse por mim e eu vou pagar e tá resolvido. Perfeito. E a gente teria um negócio maravilhoso, né? Numa situação, às vezes, de um detalhe específico. É muito massa isso. Eu acho que a construção desse elemento, ele já é um passo fantástico. Quando você fala em produtificação, eu queria que você olhasse um pouquinho para a gente, né? A gente tem hoje uma jornada de negócio que é muito tradicional. A gente vive sob uma dor. Então, de uma forma geral, o profissional jurídico ele trabalha sob a perspectiva de conflito. Então, existe um conflito, aí eu tenho ali... Eu costumo dizer que o profissional do direito é um gestor de conflitos. Sim. Pronto, ele não é um advogado, é um gestor de conflitos. Ele vai resolver através da advocacia, ele vai resolver através da mediação hoje, da negociação, etc. Mas é um gestor de conflitos. Então, ele está diante de uma dor muito própria. Mas ele não entendeu ainda, na minha leitura, como produtificar esse elemento. Então, os modelos, é como a gente estava conversando antes, né, nos bastidores aqui, o modelo é aquele da corretora, que eu queria que você contasse essa história, que o cidadão achava que tinha que encher de advogado, estagiário e resolver esse problema. Quando na realidade muitas vezes nem precisa. Então, como é que você poderia, aí, dando até esse exemplo da corretora, que você me comentou, que eu queria que você comentasse, pensar ou fazer com que a pessoa pensasse de forma diferente, olhando a dor e o desejo, olhando essa possibilidade de produtificações no mercado, que às vezes a gente entra, não, tem que ser assim, não, às vezes não é. Então, Perfeito. como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Olha só, João, vamos assim, fazer uma analogia para ficar claro, a gente conseguir tirar proveito prático disso. Você tem um produto e você tem um consumidor. Certo. Então você, advogado, tem um produto ou alguns produtos e você quer que esse consumidor, obviamente, consuma aquilo que você vende. Tudo aqui no meio, vamos chamar de venda, Certo. né? Existem alguns cortes aqui, algumas etapas com nomes diferentes, né? Marketing, pós-venda, como você colocou, abordagem. Mas vamos dizer que esse caminho aqui é venda. Então eu tenho o meu produto e eu tenho o meu consumidor. Como é que eu transaciono entre esses dois? Tudo isso no meio é venda. Quando a gente não sabe o que faz para vender, a gente faz um emaranhado, né?
Daqui para cá, você sobe, desce, Sobe. vai e volta, vem, desiste, retoma e fechei. É tão desgastante que você não quer se preocupar com venda, você não quer nem pensar nisso, porque você não sabe como gerenciar isso. Aí vamos dar alguns nomes. Qual a missão do marketing? Sendo bem assim grotesco, banalizar a venda. Sim, entendi. Deixar a coisa... Por que é que eu faço marketing? Cara, para venda ser algo fácil. A gente diz o seguinte, aquela história, né? O vendedor deixar de ser vendedor e ser tirador de pedido, né? Isso. O marketing bem feito, ele é o Isso. cara só tira pedido. Tiago, isso é possível? Cara, esses dias eu fiquei sabendo que aquela Hermès, né, que é uma marca de bolsa, a mulher compra a bolsa, não sei se é real, mas eu escutei isso. A mulher compra a bolsa e não sabe que bolsa vai receber. Mas ela pagou 40 mil numa bolsa e a bolsa é surpresa. Nossa. Parece um Kinder Ovo. Não abre. Então, assim, o que é que faz alguém pedir desconto em uma bolsa de R$ 500 porque acha que não vale? É verdade. E outra pessoa paga 40 mil em uma bolsa que não sabe qual vai receber. Mas sabe que foi marketing puro? A maneira como houve o encantamento, a abordagem. Então, trazendo para o nosso mundo, né? Advogado, eu gerencio um conflito, ou eu soluciono um conflito, ou eu evito um conflito, né? E tem esse consumidor que tem essa dor, como você colocou. Tá, como é que você gera demanda? Primeira pergunta que o cara tem que fazer, como é que eu gero demanda? O que é gerar demanda? Pessoas que eu vou poder ter contato e vender meu peixe, explicar o que eu faço. Vem por onde isso? Vem por indicação? Vem por rede social? Vem por networking? Você faz parte de muitos grupos de networking lá, conhece pessoas, né? Nessa geração de demanda depois, qual é a geração de valor? Você gerou demanda, mas como é que você gera valor? Como é que você se veste? Teu corte de cabelo, tua barba, como é que você anda, como é que você fala, com quem é que você anda? Quando as pessoas olham para João Paulo Melo, as pessoas veem o quê? Né? Porque tem João Paulo Melo como ele se vê. Janela de Johari, né? Tem como eu me vejo. Tá, mas tem minha nuca. É como eu não sei que eu sou e as pessoas me veem. Verdade. Não é verdade? Eu preciso estar preocupado com isso assim que eu gerei a demanda. Porque se alguém fala assim, se a tua demanda é mais por indicação, e eu lhe indico um amigo meu que também é empresário, como é que ele te vê quando ele te conhece? Né? Então, eu preciso ser um cara que passo a impressão que eu quero passar. Tiago, mas eu preciso agradar todo mundo? Aí vem a próxima parte. Eu preciso nichar. E para advogado isso é muito difícil. É verdade. Cara, não, mas eu não vou me apresentar como advogado criminal, advogado civil, empresarial. Não, mas deveria. Porque você pode atender qualquer tipo de serviço que você tenha competência para tal qual. Mas, quando você pensa em um advogado criminalista, você pensa em alguém. Quando você pensa em um da vara da família, você pensa em alguém. Quando você pensa em um tributarista, você pensa em alguém. Percebe que ninguém pensa no generalista? Ninguém lembra dele, João. Então, gerei demanda, tem um valor que eu gero, as pessoas me percebem de tal forma, e nessa geração de valor eu preciso ter um nicho, para que eu seja referência em alguma coisa, para que eu fale sobre aquilo. Né? Depois a minha abordagem, como é? Eu gerei demanda, tenho lá um posicionamento, tenho uma autoridade, como é que eu abordo? Tá? Eu faço, e assim, na prática mesmo, eu faço marco um café, eu faço por telefone, eu envio uma proposta, eu apresento uma proposta, como é que eu começo a negociação? Isso é abordagem. Né? Muita gente erra muito, mas muito nesse quadrante. Abordagem. Eu gerei demanda, fiz tráfego, comprometi com marketing, gastei dinheiro e tal. Aí eu só ando bonitão, eu passo uma imagem legal e tal. Na hora de abordar, furou. Demorei para dar resposta, né? Enviei uma proposta por e-mail, que é um erro gigantesco, muita gente faz. Não, é porque eu não posso estar barganhando porque eu sou advogado e eu não quero passar uma imagem de quem é barato. Não, amigo, não é isso não, pelo contrário. Tá? Eu hoje sou consultor, não sou advogado, mas o meu serviço a nível de modelo de negócio se assemelha muito ao advogado. Eu preciso também gerar demanda, ter uma boa imagem, né? Ser confiável, ter credibilidade. Eu preciso ter uma boa abordagem. Eu não mando proposta para ninguém, João. Isso é muito importante. Né? Ou a gente marca uma reunião e eu lhe apresento o que eu faço e nessa hora nem valor eu passo. Eu lhe apresento o que eu faço. O que eu faço
Para você faz sentido? Faz. Quanto é? Você já começa a mapear daí, né? O cara perguntou logo o valor. Eu passei aqui uma coisa fantástica que vai gerenciar o conflito dele, ele quer saber só o valor. É um cara focado no preço. E aí perceba, preço quase nunca é problema com dinheiro. Faltou alguma coisa na sua apresentação. Verdade. Né? Ele não está confiante. O mesmo exemplo da bolsa. Porque é que tem gente que paga 40 mil numa bolsa e o outro pede desconto na de 500. Né? Porque não viu o valor suficiente. Então eu apresento a minha proposta. Se eu perceber que a pessoa não tem fit, não tem perfil para o que eu faço, eu não passo nem valor, João. Eu aperto a mão, agradeço, explico a ele que não é o meu perfil de cliente e está encerrado. Tá encerrado. Eu tô falando sério. Mas é importante. Eu hoje tenho mais clientes, eu tô falando sério e sem nenhuma presunção, tá? Eu tenho mais clientes que me procuram do que eu consigo atender. Isso é... Exemplo. Isso, inclusive, é típico da advocacia também. Pois é. Então, quanto mais valor você gera, quanto mais você trabalha a sua abordagem, mais fácil fica as demais etapas, que é de qualificar o cliente, como nós falamos, que é de começar uma negociação, gerar o desejo de consumo e finalizar aquele contrato, né? Até porque, numa perspectiva, por exemplo, que eu sempre coloco, né? Eu não sou especialista, não, mas já li muito sobre isso e gosto do tema porque envolve algo que, da minha percepção, falta muito para os colegas, né? Que é a ideia de buscar clientes ou ter clientes, né? É um dos fatores que eu estou com 20 e tantos anos já de advocacia, vejo como um fator de mortalidade. O cara é muito bom, às vezes, tecnicamente perfeito, mas ele não tem cliente. E aí, o que é que adianta? Não adianta de nada. Então eu vejo muito esses detalhes, eu acho bacana, porque a gente percebe que é nesse cenário que você vai muitas vezes diferenciar e ver o profissional de sucesso, né? Que muitas vezes nem tem tanto conhecimento técnico, mas fez a imersão, entendeu, entende o seu cliente. E a gente tem que eu costumo dizer assim, a gente tem um problema sério que é o seguinte, eu posso até fazer todo esse processo de encantamento, mas eu tenho que manter o meu cliente. Ou seja, eu tenho, naturalmente, só para você entender, né, em razão de outras circunstâncias, eu tenho que ter um pós-venda fantástico. Sim, perfeito. Porque eu recebo, por exemplo, uma carga de insatisfação natural do próprio judiciário. Então, eu vendo um serviço que vai me demorar, no mínimo, aí, sei lá, 7 anos para resolver, muitas vezes, o problema, e eu tenho que manter um relacionamento com esse cliente durante 7 anos. E se eu não fizer bem feito, eu não tenho pós-venda, eu não tenho recomendação, meu NPS cai, eu vou perdendo a médio e longo prazo, né? E é mais barato você vender para um cliente que você já tem na base do que conquistar um novo cliente. Né? Então, existem desafios já nesse processo, são importantes. Mas eu queria trazer um tema que é o tema que eu acho que também faz diferença, que é o seguinte. Eu enxergo o mercado com várias perspectivas de modelagem de negócios diferentes. Eu queria que você trouxesse esse caso da corretora da Benesses e mostrasse que é possível para o advogado também enxergar o mercado de forma diferente. Não ter um escritório, por exemplo, tradicional, em que ele coloque lá os advogados, estagiários, e ele consiga ter repetição com relação a isso, mas que tenha outros modelos de negócio dentro desse ecossistema jurídico. Perfeito. Porque eu acho que esse caso é interessante. Esse caso é emblemático, né? A Benefices, eu fundei com mais 2 sócios em 2016. E por que nós fundamos a Benefices na época? Porque nós fazíamos projetos para as cooperativas médicas, para a Unimed, de vendas, e a gente percebeu que todo o mercado ficava muito na mão de corretoras que às vezes não tinham a perspicácia ou o comprometimento de vender aquele produto ali. Então você investia muito dinheiro em desenhar um modelo de mercado ideal, mas ninguém se comprometia em vender aquilo com qualidade. Cara, tem algo errado, tem muito dinheiro ficando na mesa. Nós montamos uma corretora, como uma startup, que tinha 2 vendedores e um supervisor. Era nós 2 aqui e um rapaz ali naquela mesa. E isso era um contraponto a todo o mercado que vendia com 50 vendedores, 100 vendedores, 200 vendedores. Havia uma vaidade na quantidade de vendedores externos que se tinha, mas sem nenhum controle, espasmo, como nós falamos. Nós montamos a Benefices, naquele tempo nem se falava em tráfego pago, geração de leads, nada, mas nós vimos uma tendência. E aí, muito cuidado para que você entenda seu mercado e perceba as variáveis que estão para acontecer, para que você seja proativo na solução e não só reaja àquilo que acontece com o mercado. A gente percebeu que seguros e vários outros contratos já eram vendidos digitalmente. Mas a ANS, que regula plano de saúde, não permitia que nenhum plano no Brasil fosse vendido de forma digital.
Você tinha que, tradicionalmente, sair com o contrato, levar até o cliente e assinar. Cara, em algum momento isso vai mudar. Tiago, você tinha a data? Não. Né? Mas eu sabia que em pouco tempo, poucos meses ou até poucos anos, aquilo ia mudar. Então, só um parênteses, João. Cuidado com o tempo de maturação do seu negócio, tá? Você pode estar a um passo de fazer algo sensacional, mas por ser muito ansioso, desistir antes do tempo. É verdade. E hoje em dia, mais ainda, que você vê aí esses caras que empreendem no palco aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que parece que o cara do dia pra noite ficou multimilionário e parece que isso é comum e é fácil. Aí você monta um negócio, 6 meses não deu certo, você fecha o negócio. Eu dou muito exemplo da Amazon, né? A Amazon, nós conhecemos ela há 10, 12 anos talvez, né? Mas a Amazon é de 96. Caramba. Então o cara passou anos, anos e anos ali maturando o negócio dele, conhecendo o negócio dele. Tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo chamado John Locke, que ele diz que todo conhecimento provém da experiência. Que legal, é isso mesmo. Então, eu não tenho como dizer que sei de alguma coisa se eu não provei aquilo por muito tempo, né? Se eu não vivi aquilo, se eu não fiz aquilo acontecer. Voltando, nós montamos a Benéficos, pessoas internas, recebendo leads, né? Que é essa indicação de clientes que vem do digital, todos os dias. E aí nós criamos uma previsibilidade para o vendedor. Enquanto o mercado pagava 2/3 do que recebia, nós pagávamos de comissão 10%, vendia menos que a média, mas muito mais rentável. Tinha muito mais margem, né? O meu vendedor muito mais feliz, porque ele tinha previsibilidade, ele sabia quanto ele ia vender, porque tinha leads todos os dias, controle, CRM, VoIP, multicanal, tudo direitinho. Nós montamos isso muito bem. Isso foi em 2016, João. No dia 1º de janeiro de 2017, a ANS lança a RN 413, que regulamenta a venda online no Brasil. As operadoras disponibilizam agora ferramentas de venda online. Todo mundo vai correr para vender online sem entender bem como potencializar aquilo. E nós já estávamos, só fizemos aumentar o corpo de vendedores. Colocamos, eu não me lembro quantos, mas muito mais, 10, 20, 30 vendedores lá. Com o mesmo processo, vendendo agora para N operadoras fora do Natal, o Brasil todo. Nós temos hoje, eu acho que 90 seguradoras nós vendemos, né? Quando eu saí, tinha quase isso já. E com muito mais escalabilidade. Então, isso é você entender a tendência de mercado e se preparar para surfar numa onda que realmente vale a pena. Massa, massa. E essa percepção, né, disruptiva de negócio é muito interessante. Primeiro, a gente tem um ditado popular, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, isso aí. né? Então, você perceber esses movimentos do mercado tem um pré-requisito, que eu acho que é o ponto que muitas vezes falta nos empreendedores, é estar no mercado. Perfeito. Porque você não consegue, até consegue, mas é mais difícil, vamos dizer assim, entender dores em tese, né? Ou seja, você não... eu acho que aquele cara tem essa dor, eu acho... Não, peraí, ele disse a você? Pois você está participando Perfeito. da mesa, você tem consciência realmente se ele disse essa dor? Ou você viu essa janela de oportunidades, como você enxergou, Perfeito. né? Então, estar no mercado é muito interessante, mas estar atento, né? Isso aí. Porque muitas vezes você está ali, eu estou fazendo aqui, vou replicar e tal. Outra percepção interessante de modelo de negócio, né? Que você colocou muito bem, né? Às vezes o negócio ele é menor, né? Mas com capacidade de escalabilidade e com margem. Perfeito. Ou seja, você está ali no melhor dos mundos, né? O que hoje todo mundo quer, né? Porque, eu tenho um bom... E o terceiro ponto que você colocou que eu achei massa, vaidade, né? As métricas de vaidade. A gente sabe que tem muito no dia a dia. É difícil até a gente se desvencilhar delas, né? Porque existe sim, o elemento da vaidade é natural do ser humano, mas é algo que, de fato, compromete muitas vezes o negócio, né? Muita gente, inclusive, não deixa os negócios, né? Não deixa de fazer aquelas coisas por vaidade, né? Às vezes você tá vendo que tá dando murro em ponta de faca, mas diz, não, eu preciso dar porque eu... O que é que vão falar, né? O que é que vão falar de mim? Exatamente. Mas bacana mesmo. Estão falando de você, rapaz. De todo jeito. Todos os dias, né? Todos os dias, né? Aí tem outro ditado, né? Fale mal, fale bem, mas fale bem, né? Mas, Thiago, muito massa. Dentro dessa perspectiva, a gente perceber esse cenário já é algo muito, muito bacana. Eu queria que você, nesse contexto de experiência, conhecimento, desse alguns conselhos que você imagina que são, além daqueles que você já deu, né? Que são importantes para quem está começando o negócio, né? Como é que você enxerga isso? O que é que você acha que são
condições importantes para esse empreendedor, para que ele Perfeito. possa se juntar, por exemplo, a você, a outros empreendedores com sucesso, com prosperidade, que eu acho que é um princípio, inclusive, que a gente defende pouco, né, mas que é um princípio bíblico, né, que o homem veio para ser próspero na Terra. Perfeito. Então, a gente precisa ter prosperidade emocional, familiar, econômica, né? A gente fala muitas vezes, né? Eu brinco com meus alunos, a primeira coisa que vocês vão aprender aqui é assim, falem em voz alta, voz alta. Eu quero ser próspero, eu quero ser rico. Como assim? Eu quero ser próspero, porque você vai quebrando muitas coisas culturais que a gente Perfeito. tem no nosso dia a dia, né? Então eu queria que você desse esses conselhos para que nossos ouvintes, né, telespectadores, pudessem daqui a pouco ser prósperos e ricos, né? Dentro dessa perspectiva. Eu quero ser próspero e eu quero ser rico. É verdade. Olha, tem uma frase que eu escutei de um cara que eu admiro muito. Não sei se é dele a frase, né? De Luiz Cláudio, que é do Corte 84, né? Que é da Plano Empreendimentos. Uma vez conversando com ele disse uma frase que deve ser de alguém que ele conhece, que ele disse assim, rapaz, comece pequeno, pense grande e ande ligeiro. Gostei. Eu trouxe isso pra minha vida, né? Cara, comece pequeno, teste, e nossa base científica, né? Teste, protótipo, teste, pense grande, então desenhe um alvo lá na frente, né? E ande o mais ligeiro possível, acelere para você crescer logo. Agora, sempre muito bem desenhado. Na prática, o que é que eu digo? Eu disse esses dias agora numa conversa também com alguns empresários, e posso até ser mal julgado por isso, mas é uma verdade. É algo um pouco mais profundo, mas vamos lá que você vai entender. O Brasil nunca vai ser um país de primeiro mundo, João. O Brasil nunca vai ser um país ultra rico. Nunca. Nunca vai ser. Nunca. Tiago, por que você diz isso? Porque os países ultra ricos de primeiro mundo passaram por situações que o Brasil não passou. Então o Brasil nunca vai ser um Estados Unidos, uma Europa. Nunca. Nunca vai ser. Por quê? Porque para haver um desenvolvimento de altíssimo grau e de excelência, é preciso haver um desconforto muito grande. Tem um livro chamado Arma, Germes e Aço, que é um livro fantástico sobre a história humana, que mostra que cidades, impérios, civilizações se desenvolveram em condições piores de riqueza do que outras com muito mais possibilidade de crescimento, porque viveram catástrofes gigantescas, né? Guerras, transformações e tal. O Brasil nunca viveu isso. Então nós temos um povo extremamente capaz, nós temos um clima, seja ele um clima mesmo, um clima empresarial, extremamente favorável, pessoas muito criativas, muito competentes, mas confortáveis. Aí você vai dizer assim, Tiago, mais confortáveis, o Brasil passa por crise, tem gente passando fome. Pois é, mas pessoas que foram catequizadas, que foram preparadas para essa realidade. Aí é algo mais profundo, mais complexo, até para uma outra conversa nossa. Estou me oferecendo para voltar, né? Mas o convite tá feito já. Mas se for falar de mito da caverna, não é isso? Né? Pessoas que viveram a vida olhando para uma parede, vendo uma imagem, né, uma sombra, sem saber bem o que estava vendo, mas satisfeitas com a vida, acomodadas. Verdade. Aí assim, Tiago, então você é muito pessimista. Pelo contrário, eu sou um otimista por entender essa realidade civilizatória, não é a minha opinião. E por entender que o brasileiro é inteligente, competente, saudável, criativo, é que eu vou surfar nessa onda. Porque se o que me falta é só a crise, né, como grandes países tiveram e eu não tive, eu vou aprender com a crise deles. É verdade. Eu vou entender que o Japão é o que é, porque foi destruído e não tinha opção de continuar destruído, teve que ser reconstruído. Então as pessoas se juntaram e fizeram algo grande. Então se nós temos excelentes condições dentro do nosso país, a gente só tem que sair do conforto, aprender a sentir um pouquinho de dor, um pouquinho de incômodo, né? Menos vitimismo, mais compromisso com o resultado, com aquilo que você quer chegar. João, eu quebrei 2 vezes. Eu quebrei a segunda vez com 29 anos de idade, fazendo os 30. Eu tinha já 2 filhas, estava casado há 7 anos. E eu percebi uma coisa que mudou a minha vida. Eu percebi que eu era um vitimista, João. Eu percebi que a minha dor do quebrar passava não quando eu colocava comida na mesa. A minha dor passava quando eu tinha uma boa história para contar e justificar porque eu tinha quebrado. Verdade.
Quando eu percebi isso, eu entendi que eu estava mais preocupado com o que os outros pensavam a meu respeito, a vaidade do empresário, do que com a condição que eu queria construir. Aos 29 anos eu me prometi, nunca mais eu quebro na minha vida. Primeiro porque eu vou buscar a Deus e espero que ele queira o mesmo, né? Porque se Deus não quiser, enfim, quem sou eu? Mas da minha parte, eu nunca mais quebro. Foi daí que eu comecei a estudar, comecei a me preparar, pagar o preço, virar noites trabalhando, sábado, domingo, feriado, dia santo, acabar com esse negócio que muito empresário tem, né? Da síndrome de patinho feio, que eu só tenho isso, só posso isso. Não, cara, eu posso o que eu quiser. É verdade. Eu posso o que eu quiser. Tenho tudo que eu quero? Não, né? Mas estou em busca disso e muito feliz com tudo. Então, quando o brasileiro entender que ele tem o melhor cenário de empreender, que não é a política, que não é a condição social, que não é a condição econômica, que não é o presidente da república, que não é nada, meu irmão. É o quanto você está obstinado a alcançar aquilo que você quer. Ponto. Tá? Aí muitas vezes você desiste no meio do caminho porque eu tenho uma boa justificativa para parar. Eu vou parar, eu vou justificar e ninguém vai me julgar. Cara, se é isso que você quer, ok. Eu fui esse cara já. Eu fui o cara que queria só uma boa desculpa para parar. Talvez pelo medo, porque eu queria chegar no 10º andar. E ao chegar no 5º, o teu inconsciente fala com você: ei, é mais baixo cair daqui do que cair do 10º. É verdade. Não é? É verdade. Aí você inconscientemente se joga. Quer um exemplo? Qual é a conta científica? Fala muito aqui de ciência, né? Qual é a conta científica por quebrar? Quando é que alguém quebra? Quando é? Eu quebrei 2 vezes. Eu era pra saber, né? Uhum. O cara quebra quando chega em tal canto. Ninguém tem essa conta, João. Não O cara existe essa quebra conta. quando desiste. É verdade. Verdade. Até hoje você tinha algum gás pra continuar. Amanhã você acorda desanimado e fala assim: cara, não dá mais não, velho. Tô desistindo. Você quebrou. Né? Então, alinhar a tua expectativa com a tua capacidade cognitiva, com a tua esperança, com a tua vida física, fisiológica. Cara, isso nunca foi tão tendência, né? O homem tá em paz espiritualmente, com a alma, com o físico, com a família, com a esposa, com a família. Assim, pode parecer loucura, tá? Mas se você é empreendedor e não tá buscando esse equilíbrio, fecha seu negócio, velho. Você vai quebrar. Vai quebrar. Uma hora ou outra. Então, quem quer começar um negócio consciente, um negócio que vai ganhar as páginas aí das melhores revistas do mundo, tá? Começa por isso, tá? Fortalece muito, tá? A tua coluna de alma, sabe? As tuas emoções, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Cura muito isso, tá? E junto com isso, começa a aplicar tudo que nós falamos aqui. Faz teu produto, prototipica, pesquisa, fala com teus clientes, traz isso, constrói uma linha ali mais reta entre o produto e o teu consumidor, monta lá tua maquininha de vendas, né? Qual o passo 1, qual o passo 2, qual o passo 3, como é que você alcança cada um desses passos, como é que você gera demanda, como é que você qualifica seu cliente, como é que você começa a negociar, como é que você fecha, ticket médio, lucratividade. Tem um parceiro meu lá do Rio, Cadu, que ele diz que faturamento é vaidade, lucro é ilusão e caixa é rei. É verdade. Né? Verdade. Então olha para isso. Porque eu estou faturando muito. Mas está lucrando quanto? E no teu caixa? Como é que tá a caixa, no teu caixa? Quanto que fica, né? Verdade. Então assim, é desafiador, mas é glorioso, João. Cara, que massa, bicho. Eu fiquei... Bom, primeiro assim, é algo que a gente tem uma missão aqui, e essa missão ela está sendo cumprida agora, né? E essa missão pode inclusive ser dada por ele, né? Por nosso Deus, de que primeiro conectar. Então essas conexões, a gente tem conexões de vida, né? Muito presentes, muito fortes. Essa conexão ela tem que ter um impacto. Então ela tem um impacto nas nossas vidas, mas a ideia desse podcast é exatamente a gente reverberar isso, né? Ou seja, tentar atingir o máximo de pessoas. E o teu depoimento agora fecha tudo, né? Porque a ideia realmente foi cumprida, né? Que é exatamente isso, a gente tem que trazer pessoas de verdade, com história de verdade, com conhecimento de verdade, com propósitos de verdade, né? Que possam realmente transmitir não só os valores, mas também transmitir técnicas, conhecimento, como você colocou aqui, de uma forma que a gente consiga impactar
nossa audiência, aqueles que às vezes a gente nem sabe que vão ver, né? Então aqui as palavras elas são jogadas, né? E aí quem vai Perfeito. direcionar essas palavras a gente não sabe. A mão que vai colocar É essas isso mesmo. palavras nas pessoas não sabe, né? Mas, cara, fico muito, muito feliz, cara, Muito obrigado, João. de ter tê-lo aqui, muito honrado mesmo. Você aceitou de bate-pronto o convite, trouxe realmente. Eu tô começando a ficar incomodado porque todo convidado agora começa a mexer com meus sentimentos. Eu sou um cara meio mole com relação a isso, sabe? Então, assim, a vontade de chorar não pode estar presente toda hora, né? Então, mas eu fico Ainda muito bem que não sou feliz, só cara. eu, viu? É, são dois, então. Eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz mesmo. Acho que a gente fez um papel aqui bacana. Depois a gente vai prestar nossas contas e eu tenho certeza que essa É parte isso aqui, aí. essa nossa conversa aqui vai entrar Com certeza. como crédito das nossas contas. Beleza, meu amigo? Amigo, foi um Mais uma prazer, vez, viu? muito obrigado. Obrigado demais, tá, pelo convite. É uma honra estar aqui, como eu disse no começo. Você é um cara que eu conheço há 30 anos já, velho. Né? A gente não se viu por algum tempo. Eu até ouvia falar de você, de seu crescimento. O Stefano sempre falava muito de você. E eu dizia, rapaz, eu conheço o João há tanto tempo e a gente tá tão distante, né? E aprove a Deus que agora a gente voltar a se conhecer. A gente se viu, acho que na Expo Eduque, não foi? Foi. Há poucos meses atrás. Tá? Então, assim, parabéns pela tua vida, pela tua trajetória. Tá? É muito bom. Assim, eu também sou um cara muito, muito, muito emotivo, muito saudoso, né? Então, assim, me vem à mente te olhando momentos de 30 anos atrás, né? Que nós passamos duros, como perda de É amigo, verdade. né? Como confusões que vivemos e tal. E ver você hoje, onde você tá? Com a família que você tem, com a condição que você tem. E me ver também hoje, cara, nós éramos improváveis, né? Éramos improváveis, é verdade. É verdade. Dois improváveis Então, estão cara, aqui. parabéns, de verdade. Parabéns pra Muito nós conta com dois. você aqui, de Bom verdade. demais, Né? bom demais. Obrigado, meu amigo. Valeu, irmão. Bom, Um vocês abraço. viram aí, né? Então, mais uma vez, eu prometi e entreguei. A ideia hoje foi cumprida. Tivemos aqui uma aula, mas não só uma aula do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de propósito. Então, a ideia é essa, pessoal. A ideia é que a gente consiga impactar mais gente, trazer mais conteúdo. E com isso, eu peço a vocês que curtam, compartilhem, façam um movimento, façam comentários. É algo importante para a gente receber esses feedbacks. E, no mais, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.